O grande mistério por trás dos trajes de batalha dos neo-heróis finalmente foi revelado. E além disso, vimos que tem alguém da organização de olho no Genos. E também foi revelado que um dos personagens mais fortes da história, e que todos achavam que tinha morrido, na verdade está vivo. O capítulo começa mostrando um homem de terno que acabou de destruir vários robôs e de matar vários monstros. E é interessante que logo após derrotar os inimigos, esse homem ficou pensando que a forma na qual os robôs e os monstros estavam lutando era muito estranha. Afinal, eles pareciam estar agindo de forma sincronizada. E galera, essa informação é muito importante, pois isso confirma que quem está controlando esse exército de máquinas é a mesma pessoa que também controla os monstros ciborgues. E considerando que desde que esses monstros ciborgues começaram a aparecer, eles sempre foram usados de forma que ajudou a aumentar a popularidade dos neo-heróis, então tudo indica que quem está controlando o exército da organização é o líder dos neo-heróis, ou seja, o Sr. Fuse. Mas enfim, que logo depois que o Homem de Terno derrota os inimigos, é revelado que ele é ninguém menos do que o Máscara Doce, que está usando essa aparência para não ser reconhecido por ninguém. Afinal, ele está sendo caçado injustamente tanto pelos neo-heróis quanto pela própria associação. No entanto, apesar do disfarce, o Amai-Mask acabou sendo reconhecido por um grupo de neo-heróis que viu quando ele trocou de forma. Lembrando que na última aparição do Amai-Mask, ele teve que se transformar em um monstro besouro para poder resgatar uma criança que estava sendo atacada pelas máquinas da organização. E ao fazer isso, ele acabou sendo visto por um grupo de neo-heróis que estava nas proximidades. E por isso, esse grupo de neo-heróis se aproximou do Máscara Doce, e então eles disseram que não adianta de nada ele manter esse disfarce, pois eles já sabem sobre a real identidade dele. Até porque esses neo-heróis costumavam ser grandes fãs do Amai-Mask, e por isso eles conhecem bem a forma de lutar dele. Então, mesmo que eles não tivessem visto o Máscara Doce se transformando, eles seriam capazes de reconhecer ele pela forma de lutar. Mas enfim, que quando o Máscara Doce vê que esse grupo de neo-heróis sabe sobre a real identidade dele, ele decide simplesmente se entregar sem luta. Afinal, ele tem uma política de nunca atacar seres humanos. E então o Máscara Doce troca de forma e assume a aparência que ele tinha quando era um herói da associação. E depois de completar a transformação, o ex-herói da classe A diz que ele não vai resistir, então esses neo-heróis podem fazer o que quiserem com ele. Mas mesmo com o Amai-Mask tendo dito que não ia resistir, os neo-heróis partiram para cima dele e começaram a espancar ele com brutalidade. E aliás, a forma como eles atacaram o Máscara Doce foi muito covarde, pois eles o cercaram e depois derrubaram ele no chão. E mesmo depois disso, eles continuaram dando chutes nele, apesar dele nem sequer estar tentando se defender. E esse grupo de neo-heróis ficou tanto tempo batendo no Amai-Mask que eles acabaram ficando completamente exaustos. E além disso, eles também acabaram ficando muito frustrados, pois eles não queriam que o Máscara Doce tivesse se entregado sem lutar. Afinal, o principal motivo pelo qual eles entraram para Neo Heroes foi porque eles queriam superar a força do Amai-Mask. Porém, como ele se recusou a lutar contra eles, agora eles nunca vão saber se realmente ficaram mais fortes do que o antigo ídolo deles. Mas enfim, que no momento em que a raiva desses neo-heróis passou e eles viram o Máscara Doce todo machucado caído no chão, eles acabaram ficando com a consciência pesada. Afinal, eles não são pessoas más, eles apenas desejam ser super ídolos iguais ao Máscara Doce. Porém, a inveja que eles têm do Amai-Mask acabou deixando eles cegos de raiva. No entanto, depois que a raiva passou e eles viram o Máscara Doce machucado, eles ficaram verdadeiramente tristes. Afinal, apesar do Amai-Mask ser um monstro, ele ainda é o ídolo deles. E por isso, um dos neo-heróis decidiu ajudar o Máscara Doce a se levantar. E depois ele disse que ia levar o Amai-Mask até um hospital, pois eles acabaram pegando pesado demais com ele. E na sequência, a gente vê que enquanto os neo-heróis caminhavam até o hospital, eles começaram a falar sobre o ataque dos robôs de guerra, pois eles foram enviados até ali para eliminar esse exército de robôs. Porém, eles acharam muito estranho que em momento algum os robôs tentaram atacar eles. Tanto que inicialmente eles pensaram que os robôs estavam programados apenas para causarem destruição e não para entrarem em combate. No entanto, eles perceberam que quando algum herói da associação aparecia para tentar ajudar no combate, os robôs paravam de destruir as coisas e se focavam apenas em atacar os heróis da associação. Ou seja, galera, agora tá explicado o porquê dos heróis da associação terem sido massacrados pelas máquinas enquanto os neo-heróis nem sequer ficaram feridos. Afinal, os robôs não estão programados para lutar contra os neo-heróis.
apenas para causar destruição e eliminar os heróis da associação. Mas enfim, que logo na sequência, um grupo de neo-heróis enxerga mais um robô de guerra. Porém, estranhamente, esse robô está completamente imóvel. E por isso os neo-heróis presumem que ele deve ter ficado sem baterias. Mas lembrando que o Garoto Imperador já descobriu que esses robôs são movidos por energia solar, portanto, antes do anoitecer, eles não vão ficar sem baterias. Ou seja, esse robô está completamente imóvel nesse momento porque está observando o grupo de neo-heróis. E logo na sequência, a gente descobre o porquê, pois do nada, todos os neo-heróis do grupo que atacou o Máscara Doce ficaram completamente paralisados, sendo que o neo-herói que estava segurando a My Mask deixou ele cair no chão. E depois todos eles começaram a tremer e se contorcer, de modo que deu a entender que o traje de batalha deles travou e eles começaram a ser eletrocutados. E inclusive dá pra ver que os neo-heróis começaram a se contorcer como se estivessem lutando para tentar sair de dentro do traje. E ao ver essa cena bizarra, o próprio Máscara Doce percebeu que tinha algo de muito errado acontecendo. E por isso o ex-herói da classe A se levantou e perguntou se os neo-heróis estavam bem, pois todos eles acabaram ficando muito pálidos. No entanto, a única resposta que a My Mask recebeu foi um chute no meio do peito. E esse chute que ele recebeu foi várias vezes mais forte do que aqueles golpes que ele tinha levado mais cedo, tanto que ele acabou sendo arremessado a centenas de metros de distância e só parou quando atingiu um prédio. E então o Máscara Doce ficou sem entender nada, afinal esses neo-heróis não eram tão fortes assim alguns instantes atrás. E além disso, a força do chute que ele levou foi tamanha que todas as costelas dele foram esmagadas. E isso deixou a My Mask assustado, pois ele tem a força de um monstro de nível dragão. Mas mesmo assim, um simples chute daquele neo-herói causou um ferimento sério no corpo dele. Porém o Máscara Doce não teve nem tempo para tentar entender a situação, pois quando ele se deu conta, os neo-heróis já estavam a poucos centímetros dele. E eles foram tão rápidos que antes que o My Mask pudesse esboçar qualquer reação, ele acabou sendo atingido em cheio por outro golpe extremamente poderoso. E logo após ser atingido, o ex-herói da classe A percebeu que ele precisava fazer alguma coisa para deter esse grupo de neo-heróis. Afinal, esse aumento repentino na força deles foi como se eles tivessem sofrido uma monstrificação. E por isso, o Máscara Doce decidiu desfazer a transformação dele, já que enquanto ele está transformado, a força dele acaba ficando muito reduzida. E logo após assumir a sua verdadeira forma, o My Mask se colocou em uma posição de combate. Afinal, ele sabe que precisa fazer algo nesse momento, ou senão o mundo inteiro corre o risco de ser destruído, já que existem milhares de neo-heróis pelo mundo, e é possível que todos estejam sendo controlados através do traje de batalha, da mesma forma como esses que estão atacando ele. E além disso, também existe o exército de robôs de guerra e os monstros ciborgues que estão atacando simultaneamente. E para piorar ainda mais a situação, o My Mask sabe que a associação de heróis está tendo problemas, afinal eles perderam muitos heróis recentemente graças à influência da Neo Heroes. Ou seja, o Máscara Doce sabe que ele é um dos poucos heróis que tem condições de lutar contra esse exército de inimigos. Mas galera, se cada um dos neo-heróis realmente se tornar um inimigo de nível dragão, então vão ser mais de 2.000 inimigos de nível dragão espalhados pelo mundo, além dos milhões de robôs de nível demônio. Isso sem falar dos monstros ciborgues e das máquinas de elite da série Deus Máquina. Ou seja, essa com certeza é a maior ameaça que o mundo de One Punch Man já viu. E eu arrisco dizer que nem mesmo Saitama vai ser capaz de resolver esse problema por conta própria, afinal tem inimigos demais. Portanto, mesmo que o Careca seja forte o bastante para derrotar todos eles, ele não tem como estar em vários lugares ao mesmo tempo. E por isso vai ser necessário que vários heróis fortes como Máscara Doce ajudem o Careca a resolver essa situação. Mas enfim, que na cena seguinte vemos o Puri-Puri e o seu grupo de prisioneiros. E vemos que o herói tarado já está bastante machucado, porém ele está conseguindo destruir todas as máquinas que ficam em seu caminho. E então os prisioneiros do grupo do Puri-Puri começam a ficar otimistas, pois eles perceberam que a quantidade de inimigos que está surgindo é cada vez menor. Mas então o Cabeça de Martelo começa a gritar e diz que tem um cara estranho assistindo a luta do Puri-Puri de cima de um dos prédios. E quando o herói da classe S olha, ele vê que é um neo-herói do grupo do Raiden. E então o neo-herói lutador de sumô desce do prédio e diz ao Puri-Puri que o grupo do Raiden está ali perto. E eles estão conseguindo eliminar os inimigos sem maiores problemas. E o fato desse lutador de sumô ter se separado do grupo é porque o Raiden pediu para que alguns lutadores fossem para pontos estratégicos para fazer com que os inimigos se movessem todos para um único lugar.
pois dessa forma vai ser mais fácil de eliminar todos eles. E então o lutador do grupo do Raiden pede a ajuda do Puri-Puri, pois caso o herói da classe S lute junto deles, a vitória vai ser ainda mais rápida, pois eles podem usar uma estratégia de movimento de pinça, ou seja, eles podem atacar o exército de robôs por dois lados ao mesmo tempo. E depois de dizer isso, o neo-herói lutador de sumô indica a direção na qual o Puri-Puri deve seguir para encontrar o exército de robôs que está lutando contra o grupo do Raiden. E ao ouvir isso, o Puri-Puri diz que vai ser um prazer ajudar o Raiden nesse combate contra as máquinas, e que depois que eles esmagarem todos os inimigos com a estratégia do sanduíche do amor, eles podem aproveitar para se abraçarem e comemorarem a vitória bem juntinhos. E bom, logo após escutar a resposta do Puri-Puri, o lutador de sumô voltou para junto do Raiden e avisou que o herói da classe S aceitou ajudar eles no combate. A única coisa que ele pediu em troca foi uma espécie de abraço comemorativo depois da batalha. E a gente vê que o Raiden ficou se lamentando por ser justamente o Puri-Puri quem está disponível para ajudar eles no combate. Mas ao mesmo tempo ele ficou grato porque vai ter a ajuda de um herói de alto nível e isso vai facilitar muito as coisas para ele. Mas enfim, que na sequência vemos a tal estratégia do movimento de pinça, ou melhor, a estratégia do sanduíche do amor. E como Raiden previu, as máquinas começaram a ser aniquiladas pelos ataques vindos de dois lados ao mesmo tempo. No entanto, a batalha não foi fácil e grande parte da cidade foi destruída como consequência. Porém, no final todos os robôs que estavam atacando aquela cidade acabaram sendo destruídos pelos ataques conjuntos do grupo do Puri-Puri e do grupo do Raiden. E por fim, os dois grupos ficaram frente a frente. E então o herói prisioneiro começou a comemorar a vitória. No entanto, ele logo percebeu que tinha algo de errado, pois diferente dele, o Raiden não estava feliz. Pelo contrário, no momento em que o último inimigo foi derrotado, o Raiden e todos os neo-heróis do seu grupo ficaram completamente sérios. E então, do nada, o neo-líder deu um poderoso golpe que acertou o Puri-Puri Prisoner em cheio bem no meio da cara. E logo após ser golpeado pelo Raiden, o Puri-Puri ficou sem entender o motivo do neo-líder ter feito isso. E para piorar ainda mais a situação, o Raiden começou a atacar com ainda mais força do que antes. E cada golpe do neo-líder era tão forte que as ondas de choque criadas começaram a quebrar vários ossos do Puri-Puri Prisoner. Até que após a primeira sequência de golpes do Raiden, o herói da classe S ficou com os ossos dos dois braços e também de uma das pernas completamente esmagados. Pois é galera, justamente no momento em que o exército de máquinas foi destruído, o grupo do Raiden acabou sendo dominado pelos trajes de batalha. E a força do neo-líder é tão grande que ele conseguiu derrotar o Puri-Puri com facilidade. E lembrando que o Puri-Puri tinha sido capaz de derrotar um dos robôs de nível dragão da série Deus Máquina. Mas mesmo assim, apenas as ondas de choque dos golpes do Raiden já foram fortes o bastante para quebrar os ossos do herói da classe S. E galera, lembrando que o Puri-Puri tem um fator de cura elevado, pois no arco da Associação de Monstros já vimos ele se regenerar de cortes profundos em poucos segundos. Porém, eu não sei se ele vai conseguir se regenerar de tantos ossos quebrados a tempo de poder se defender do próximo ataque do Raiden. Mas o mais inacreditável dessa cena inteira, na minha opinião, é que os colegas de cela do Puri-Puri ficaram furiosos com o Raiden por ele ter ferido o Puri-Puri dessa forma. E bom, quem já viu o vídeo do quarto capítulo extra do mangá aqui no canal, sabe que não existe nada que os colegas de cela do Puri-Puri odeiem mais do que o herói tarado da classe S. Então é realmente estranho ver eles ficando do lado do Puri-Puri nessa situação. Até porque toda vez que o Puri-Puri luta, eles ficam torcendo para que ele acabe sendo morto. Mas aparentemente o fato do Raiden ter atacado o Puri-Puri enquanto ele estava exausto e incapaz de se defender de forma apropriada deixou os prisioneiros furiosos. E por isso eles fizeram o impensável e desafiaram o Raiden e seu grupo de neo-heróis para defender o Puri-Puri Prisoner. Porém o Puri-Puri sabe que não tem nada que eles possam fazer contra a força esmagadora que o Raiden tem. E por isso ele ficou gritando desesperado para que seus colegas de cela simplesmente saíssem correndo e deixassem ele para trás. No entanto, os prisioneiros ignoraram os gritos do Puri-Puri e atacaram o Raiden. Sendo que a última cena que vimos desse trecho do mangá foi o Raiden desferindo vários golpes contra o grupo de prisioneiros. Porém, não dá para saber o que aconteceu exatamente, mas tudo indica que os prisioneiros foram despedaçados pelos ataques do neo-líder, a não ser que algum herói tenha chegado no último momento para proteger eles. Mas olha, considerando o estrago que os ataques do Raiden causaram no corpo do Puri-Puri, quem quer que apareça para dar apoio aos prisioneiros vai precisar ter uma grande capacidade defensiva.
Então talvez seja Tatsumaki com seus campos de força, ou se não o Brilho Negro com seus músculos de aço. Ou ainda, talvez o Deus Porco, que já provou que tem uma grande capacidade defensiva. Mas uma coisa é certa, se nenhum herói aparecer para dar apoio, não vão ser apenas os prisioneiros que serão mortos pelo Raiden, mas também o próprio Puri-Puri Prisoner. Mas enfim galera, na cena seguinte vemos um dos laboratórios do Dr. Bofoy, e o Genos está destruindo completamente o lugar. Lembrando que esse já é o segundo laboratório do Doutor que o Genos está atacando, sendo que no total existem 3 de acordo com as informações que o Genos recebeu do Drive Knight. Mas aparentemente o Bofoy não está nesse segundo laboratório. Então, ou ele está escondido no terceiro e último laboratório, ou se não tem um quarto laboratório secreto do qual nem o próprio Drive Knight sabe a respeito. Mas enfim, que a cena mais importante desse capítulo inteiro acontece logo na sequência, pois os sensores de energia do Genos detectam uma grande quantidade de energia que vai muito além do nível dragão e que está bem próxima do local onde ele está. E quando o Genos se vira, ele vê que essa energia vem de um ser humanoide que está preso dentro de uma espécie de tubo de regeneração. E bom, todo mundo já deve ter percebido que esse ser é ninguém menos do que o Lord Boros. Lembrando que foram as máquinas do Bofoy que fizeram a limpeza dos destroços da nave do Boros depois que ele atacou a Cidade A. Portanto, já era de se esperar que o Bofoy em algum momento tivesse encontrado os restos do corpo do Lord Boros em cima da nave. Mas o mais incrível é que aparentemente o corpo dele ainda está vivo. E sim, eu disse apenas o corpo, porque como os sensores do Genos indicam, não existe nenhuma atividade cerebral no Lord Boros. Ou seja, o corpo do Boros é perfeito para ser usado como uma arma. Afinal, por não ter mais atividade cerebral, ele não tem mais vontade própria. No entanto, o corpo dele ainda é capaz de gerar energia o suficiente para destruir todo o planeta. E ao olhar para o Boros, o Genos começa a pensar que ele é um ser patético, pois ele não tem mais vontade própria e agora só serve para lutar. Mas o mais interessante é que o Genos pensa que ele também é dessa forma. E isso é muito estranho, pois o Genos não existe apenas para lutar. Ele faz isso porque quer, pois apesar de ele ser um ciborgue, ele tem um cérebro que é perfeitamente capaz de pensar por conta própria. Mas guarda essa informação que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Voltando para o capítulo, o Genos acaba ficando com pena do Boros por ele ter se tornado um escravo da vontade de outra pessoa. E por isso ele decide incinerar o corpo dele como um ato de piedade. Porém ele acaba sendo impedido quando 2 unidades do Metal Knight aparecem para proteger o Lord Boros. E no momento em que o Genos vê esses drones de alto nível, ele lembra de quando encontrou o Metal Knight na Cidade Z, no dia em que um meteoro estava prestes a cair na cidade. E ao lembrar desse dia, o Genos começa a se perguntar por que ele não deteve o Dr. Bofoy antes. Afinal, desde aquele dia o Genos já sabia que ele era extremamente perigoso. E conforme o Genos vai pensando, ele descobre que o que atrapalhou o julgamento dele naquela época foi a influência do Saitama. Pois se não fosse pela presença do Careca, o Genos certamente teria feito algo para deter o Dr. Bofoy antes dele ter matado o Dr. Kusseno. Mas enfim, que após chegar nessa conclusão, o Genos usa um campo de força para bloquear os mísseis do Metal Knight. E depois ele ataca em alta velocidade, destruindo por completo os 2 drones do Dr. Bofoy. E logo após fazer isso, o Genos começa a dar socos na própria cara, e ele se bate várias e várias vezes, ao mesmo tempo em que ele pensa que não deve culpar o Saitama por nada do que aconteceu. Porém, ao mesmo tempo em que o Genos pensa isso, existe uma segunda voz na cabeça dele, que manda ele apagar esses pensamentos barulhentos e fazer logo o que ele precisa fazer. E então o Genos obedece essa segunda voz que surgiu na cabeça dele, e ele explode o segundo laboratório do Bofoy e parte em direção ao terceiro e último laboratório do Doutor. E enquanto ele voa, vemos que a segunda voz da mente do Genos está mandando ele matar o Metal Knight. E essa voz repete a mesma ordem inúmeras vezes, quase como se estivesse tentando fazer uma lavagem cerebral no Genos. E galera, essa cena reforça muito aquela minha teoria de que o Genos na verdade é o ciborgue enlouquecido, e que o Dr. Kusseno o programou para que ele eventualmente matasse o Dr. Bofoy. Porém, graças à influência do Saitama, o Genos acabou ficando calmo demais e perdeu seu lado agressivo. Porém, nessa última armadura que o Genos recebeu do Dr. Kusseno deve ter algum tipo de mecanismo que influencia os pensamentos dele, e provavelmente usa a mesma tecnologia que os trajes dos neo-heróis começaram a usar nesse capítulo para controlar o cérebro deles. Ou seja, graças a essa nova armadura, o Genos está a um passo de sair de controle e voltar a ser o ciborgue enlouquecido.
E galera, outra coisa que vale dizer é que apesar do laboratório do Bofoi ter sido destruído pelo Genos, o Lord Boros certamente ainda tá vivo. Afinal, ele foi forte o bastante para sobreviver a um soco mortalmente sério do Saitama, além de que ele é o personagem com o maior fator de cura de todo o mangá. Então é provável que sem demora ele volte a aparecer no mangá, vivinho da Silva e pronto para entrar em combate. E além disso, vale dizer que eu acho que o Boros não vai ser um inimigo nesse arco. Afinal, se ele realmente estiver sendo controlado pelo Dr. Bofoi, então eu acredito que ele vai ajudar a lutar contra o exército da organização. Mas enfim, seguindo com o capítulo, vemos o Neo-Líder Axel, e ele está fazendo uma chamada com seu grupo de Neo-Heróis para ver se nenhum deles acabou morrendo durante o combate. Mas até aí tudo bem, porque ele sempre faz isso no final de cada batalha. O único problema foi que durante a chamada, os Neo-Heróis do grupo dele começaram a ter dificuldades para responder, e após um tempo todos eles começaram a tremer e depois ficaram completamente imóveis. Ou seja galera, os Neo-Heróis do grupo do Axel foram dominados por seus trajes de combate. E o Axel percebeu que tinha algo de errado acontecendo, porque ele começou a escutar vários sons anormais e assustadores vindo dos trajes de batalha. E nesse momento o Axel começou a dizer que eles precisavam tirar os trajes de batalha o quanto antes. Afinal, esses trajes são armas de guerra que estão conectadas diretamente ao sistema nervoso central do usuário. Ou seja, de algum modo esses trajes de batalha estão conectados com o cérebro de quem usa eles, o que explica como os Neo-Heróis estão sendo controlados pelos trajes de batalha. E aliás, o fato do próprio Axel não estar sendo controlado igual aos outros Neo-Heróis é porque ele modificou o traje de batalha dele. Afinal, ele considerou que ter uma arma de guerra ligada ao seu próprio sistema nervoso central era perigoso demais, e por isso ele removeu essa função do traje dele. Mas enfim, que na sequência os Neo-Heróis controlados pelos trajes começaram a atacar o Axel, e foi por muito pouco que o Neo-Líder conseguiu esquivar dos golpes de lança deles. E sem demora, o Axel percebeu que todos os Neo-Heróis do seu grupo estavam inconscientes e sendo manipulados pelo sistema do traje de batalha. E por isso o Axel começou a se desesperar, afinal ele não é tão forte sem o traje de batalha. Ou seja, apesar de ele estar super forte e super rápido nesse momento graças ao seu traje, ele ainda tem os reflexos de um herói mediano. E com tantos Neo-Heróis atacando ele de uma só vez, ele vai eventualmente acabar sendo atingido. Afinal, os pensamentos dele não conseguem acompanhar a velocidade dessa luta. E por isso, o Axel conclui que a única alternativa que resta a ele é correr, ou senão ele vai acabar sendo morto pelos seus próprios amigos. E galera, o fato do Axel ter modificado seu traje de batalha e isso ter impedido ele de ser controlado da mesma forma que os outros, abre espaço para que alguns outros Neo-Heróis também tenham conseguido escapar dessa armadilha dos trajes de batalha. E eu acho que pelo menos o Cavaleiro Sem Licença e o Suiryu também vão conseguir evitar de serem controlados. Afinal, o Cavaleiro Sem Licença recebeu seu traje de batalha diretamente do Axel. E inclusive, o próprio Neo-Líder disse ao Cavaleiro Sem Licença que o traje que ele estava dando de presente era um pouco diferente dos outros, sugerindo que o Axel também modificou o traje do Cavaleiro Sem Licença. E além disso, o Suiryu já teve problemas com seu traje de batalha durante a luta que ele teve contra o Garou, já que por algum motivo o traje dele emperrou e ele ficou imóvel na frente do inimigo. Então é provável que o Suiryu tenha feito algo para modificar seu traje e impedir que ele ficasse travado novamente. Ou seja, se o Suiryu modificou o traje dele, então existe uma grande chance de ele também conseguir escapar da armadilha do traje de batalha. Principalmente se os trajes estiverem causando morte cerebral nos Neo-Heróis no momento em que controla eles. E olha, com o que esse capítulo deu a entender, é isso mesmo que está acontecendo. Então faz sentido que pelo menos o Suiryu e o Cavaleiro Sem Licença consigam sobreviver. Afinal, eles são personagens bastante populares. Mas enfim, que a última cena do capítulo mostra o Neo-Líder Blue, e vemos que ele encontrou uma montanha de robôs destruídos. E então ficamos sabendo que essa não foi a primeira pilha de robôs sucateados que ele encontrou. E na verdade, ele está procurando a pessoa responsável por destruir todos esses robôs. Mas enfim, que enquanto analisava a montanha de robôs destruídos, o Blue começou a escutar sons de batalha perto do local onde ele estava. E a gente vê que conforme o Blue foi se aproximando da origem do barulho, a cidade inteira começou a tremer. E além disso, vários pedaços de robô começaram a voar por todos os lados. E a quantidade de robôs destruídos era tão grande que em certo momento a visão do Blue acabou sendo completamente bloqueada. E por isso ele não viu quando acabou se aproximando demais do responsável por toda essa destruição. Que você já deve ter percebido que é ninguém menos do que o Saitama.
Só que graças ao Blue ter se aproximado demais, num momento onde tinha tantos robôs voando que simplesmente era impossível enxergar mais do que um palmo adiante do próprio rosto, o filho do Blast acabou acidentalmente se colocando no caminho de um dos socos do herói careca. Porém, para sorte do Blue, o Saitama percebeu a presença dele antes de acertar um soco mortal bem no meio da cara do filho do Blast. E graças a isso, o Saitama conseguiu desviar o soco a tempo. No entanto, ele não conseguiu evitar de atingir o Blue com o restante do seu corpo. E esse encontrão dos dois fez com que o filho do Blast fosse jogado com muita força contra o chão. Porém, apesar de ter caído no chão com a força de um meteoro, graças ao seu traje de batalha, o Blue conseguiu sobreviver ao impacto. No entanto, tudo indica que o traje dele foi destruído como consequência. Ou seja, sem querer, o Saitama acabou salvando a vida do filho do Blast. Afinal, com o traje quebrado, o Blue está livre de ter o seu corpo controlado. Mas enfim, que assim termina o capítulo 150 da webcomic. Pois é galera, o Saitama tá de volta na história. E além disso, esse capítulo praticamente entregou que os grandes vilões desse arco são o Drive Knight, o Sr. Fuse e o Dr. Kusseno. Além de que também ficou praticamente confirmado que o Genos é o ciborgue enlouquecido. Claro que com certeza ainda vai ter algum plot twist mais pro final desse arco, mas da forma como as coisas ficaram depois desse capítulo, eu acho que o final desse arco vai ser focado em mostrar as várias lutas que estão acontecendo simultaneamente pelo mundo todo. E olha, eu não sei vocês, mas o meu hype não poderia estar maior pelos próximos capítulos, porque tudo indica que esse arco está caminhando para ter uma conclusão ainda melhor do que do arco da Associação de Monstros. Mas enfim galera, por esse vídeo é isso. Então se você gostou da análise, não esquece de dar um soco caprichado no like e de se inscrever no canal. E aliás, se puder também se torne um membro apoiador do canal, pois apesar de estar bem baratinho, isso me ajuda demais. Mas é isso aí, nerd, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, fui!